Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Meu nome é Marcelo, você está no Mundo Marcial, o seu canal de conteúdo sobre artes marciais, esporte e combate. E no assunto de hoje, nós vamos debater a história das artes marciais, a mudança das artes marciais para esporte de combate e como isso pode ter afetado a funcionalidade das artes marciais e suas técnicas nos dias de hoje. Bom, como nós sabemos, as artes marciais elas existiram em períodos de guerras, em períodos onde a humanidade estava passando por diversos conflitos, então isso gerou uma grande variedade de povos, de etnias que criaram maneiras diferentes de se defender de seus agressores. Partindo desse ponto, nós sabemos o quê? Qual que é o significado de artes marciais, para caso alguém não saiba. Arte é um termo usado para técnica, então o termo arte pode ser utilizado para descrever técnica. Marcial vem de Marte, o planeta Marte, que na mitologia romana era o deus da guerra. Grécia, os deuses da mitologia grega são os mesmos deuses da mitologia romana, porém só muda os nomes. Enquanto na mitologia grega temos Zeus, Ares, etc. Na mitologia romana nós temos Júpiter, nós temos Marte, nós temos Mercúrio, que são os nomes dados aos deuses da mitologia grega na romana. Então, partindo disso, sabemos que artes marciais são técnicas de guerra, técnicas de guerrilha, técnicas de sobrevivência. E partindo desse ponto, nós sabemos o que? Para sobrevivência, tudo é válido. Para a autopreservação do ser naquela época em que aquelas técnicas foram criadas, qualquer coisa era válida para preservar a sua saúde, preservar a sua vida no geral. E você não tinha um livro de regras especificando o que podia ou não ser feito. O que você tinha eram as técnicas de como infligir dor no seu adversário, no seu oponente e sair vivo daquela situação. Conforme os anos foram passando, as guerras foram acabando, os povos foram se espalhando, a necessidade de utilizar essas técnicas para o que elas eram feitas foi acabando. Então começou a ser implementado o que nós temos, os primórdios do que nós teríamos hoje, que seriam as regras de combate, as regras de arbitragem, de combate no geral, que preservassem mais a saúde do lutador, do praticante, e isso começou a atrair mais pessoas, porque aí as pessoas não teriam mais que ter o risco de se machucar tanto para fazer aquela arte marcial, ou de aplicar aquilo de uma maneira que lesionasse alguém seriamente, elas se sentissem conscientemente pesadas, que não seria o que elas queriam, etc. E partindo desse ponto, a gente tem um fato muito curioso que eu acabei refletindo e eu acho interessante pontuar. Por que algumas artes marciais não ensinam golpes na genitália? Isso é um ponto interessante. Porque nós sabemos que um golpe na genitália dói, nós sabemos que é efetivo, nós sabemos que desabilita o oponente e permite você ou finalizar ele, ou fugir, ou qualquer coisa que mantenha você vivo. E nós temos equipamentos específicos para proteção da genitália hoje, que são as coquilhas, os protetores genitais. Então, levando isso em consideração, é muito estranho você perceber que são poucas as artes marciais que ensinam esse tipo de técnica para combate. É claro, por exemplo, nós temos algumas técnicas, algumas artes marciais, que devido ao estilo da modalidade, não permitem esse tipo de técnica, como por exemplo o boxe. O boxe que não tem chutes, não tem técnicas de pernas, fora o footwork, que trabalha a movimentação, mas dificilmente você vai ver a pessoa abaixando ao nível da cintura para dar um soco na genitália e isso sendo facilmente aplicado. Então, levando em consideração isso, por que esportes de combate e artes marciais nos dias de hoje não trabalham um pouco disso que era trabalhado antigamente, que seria atacar o oponente e infligir o máximo de dano possível para garantir a sua sobrevivência, só que treinando essa técnica de maneira saudável para que não prejudique a saúde do praticante. O próximo ponto que seria legal de a gente refletir sobre, que define uma arte marcial e que define um esporte de combate. A gente teve recentemente aquele caso
que virou fofoca no mundo das escolas de combate, etc. Que foi do professor de ninjutsu que dizia que o seu esporte de combate não é arte marcial, etc, etc. Isso ficou bem famoso. Então, o que nós podemos definir como arte marcial? Arte marcial, como falei, são técnicas de guerrilha, técnicas de guerra, técnicas de sobrevivência. Então, partindo desse ponto, como eu falei, qualquer coisa é válida desde que garanta sua sobrevivência. Tanto que você vê que no vídeo dele ele treina com armas brancas, ele treina com arco e flecha, ele treina com objetos de combate feitos para combate, no contexto que a arte marcial dele foi criada. Aí você reflete um pouco sobre isso e pensa, bom, realmente, uma arte marcial, para ser uma arte marcial, ela tem que ser totalmente aberta a qualquer tipo de técnica para a sobrevivência do praticante em uma situação de agressão, preservando as técnicas ou a cultura da região em que aquela arte marcial foi criada. Então nós temos, por exemplo, o Muay Thai que nós temos hoje. Ele, no seu contexto em que ele foi criado na Tailândia, sendo utilizado para guerra, ele era uma arte marcial que você também utilizava para sobreviver, para vencer seus adversários de maneira que você saísse vivo, mas preservando aquela cultura da Tailândia, preservando aquela técnica de combate que nós sabemos que é muito característica do Muay Thai. Então são essas diferenças pequenas, diferenças de técnica, de postura, de maneiras de se mandar um movimento, de se aplicar um movimento, que separam as artes marciais umas das outras, porque senão seria tudo igual, seria as pessoas se atacando de qualquer maneira e aquilo funcionando e dando certo, porque só precisava eliminar o seu adversário. Então eu deixo esse questionamento aberto para vocês discutirem o que seria válido de antigamente para ser injetado hoje, para ser ensinado hoje. Eu dei o exemplo do golpe da genitália, porque é algo que pode ser ensinado. Nós temos equipamentos hoje que permitem esse tipo de técnica ser ensinada de maneira saudável, de maneira que não prejudique o atleta ou o praticante. Mas caso você conheça algum outro tipo de técnica que era ensinado no modo old school, como o pessoal diz, na maneira mais pura da arte marcial, que não era ensinado antes, mas é ensinado hoje, o que você acha? Espero que você tenha gostado do vídeo. Curte, comenta, se inscreva. Estarei postando vídeos semanalmente, pelo menos, sobre conteúdos de várias modalidades. E no próximo vídeo nós teremos a história do boxe nas artes marciais e como o boxe influenciou na história do mundo da luta, na história do esporte de combate. Aqui você confere no canal Mundo Marcial. E até a próxima.